Olá, meus amores. Nós vamos falar agora de um tema tão importante, apesar de que todos os temas são importantes para nós. Mas o de hoje nós vamos falar do desperdício de alimentos, causas e prejuízos econômicos e ambientais. E alimento é uma coisa que a gente está toda hora em contato e a gente precisa ter a nossa economia sempre certinha para não faltar nada na nossa geladeira, na nossa despensa. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos lá. Desperdício de alimentos, causas e prejuízos econômicos e ambientais. Você sabia que o desperdício de alimentos atinge um terço de toda a comida produzida no mundo? Ou seja, um terço da comida jogada fora, não é utilizada. Quando lembramos que todos os dias 870 milhões de pessoas passam fome, esses dados sobre desperdício de alimentos se tornam aterrorizantes. É uma coisa esquisita, né? Um terço é jogado fora, mas 870 milhões de pessoas passam fome. É uma equação que não bate, mas vamos ver se a gente consegue resolver. Então, continuando. No Brasil, grande parte do desperdício de alimentos acontece durante o manuseio e logística da produção. Na colheita, o desperdício é de 10%. Durante o transporte e armazenamento, a cifra é de 30%. No comércio e no varejo, a perda é de 50%, enquanto nos domicílios, 10% vai para o lixo. Então, aí, gente, é uma falta de cuidado, muitas vezes é falta de cuidado, é falta de responsabilidade, né? Além da comida desviada no processo de produção e desperdiçada na mesa do consumidor, a indústria alimentícia desperdiça alimentos ricos em proteínas e fibras dietéticas de alta qualidade, conduzindo-os para outros fins, como ração ou produção de energia. Consciência e prática do consumidor. Vamos ver as causas para o tamanho desperdício que a gente tem. Que causas são essas? Vamos lá. Muitos produtos, como frutas e vegetais, estragam antes de saírem das prateleiras. Muitos consumidores compram produtos que estragam antes de irem para a mesa e uma parte considerável do que chega até ela não é consumida. Existem também os problemas durante o transporte. Longas distâncias e embalagens impróprias, ou até mesmo a ausência de embalagens, são fatores impactantes. Prejuízos econômicos. Quanto mais alimento jogado fora, mais caro ele fica. Então, ali embaixo, a gente está fazendo uma comparação do valor do tomate, olha lá. O tomate, ele custava 4,78 quilo. Olha só, quanto está aqui? R$ 10 o quilo. Dependendo da época, esse preço ele sobe. Geralmente, depois de enchentes, depois de colheita que não deu certo, aumenta o preço de tudo. Valoriza, né? Na verdade, tudo. Tá? Prejuízos ambientais. O desperdício de alimentos prejudica enormemente o meio ambiente. Imagine que boa parte dos agrotóxicos, água, terras, fertilizantes, desmatamento, transporte, gastos de energia e petróleo para a produção de máquinas e combustíveis empregados em todos os processos da agropecuária são utilizados em vão. Isso faz com que seja necessário intensificar ainda mais a produção e, consequentemente, a pressão ao meio ambiente. Gente, quando acontece o desperdício, a produção, muitas vezes, elas aumentam para cobrir aquilo que jogou fora, aquilo que estragou, aquilo que a geada queimou, ou que a enchente estragou de alguma maneira. Aí é dobrado o trabalho, então, o desperdício de tudo que se usa para a produção, que é o que está aí do lado, olha, desde a produção, lá
na chácara, na fazenda, onde está sendo produzido, vai para a indústria, transporte combustível, faz as embalagens na indústria, o pessoal compra no mercado e depois joga fora. Deixa estragar? Tudo foi em vão. Tudo isso que a gente usou para a produção foi em vão, porque foi jogado fora. Então, o importante é não jogar fora. O meio ambiente é que recebe o que é jogado fora, né? Então, como nós podemos evitar? A primeira dica seria, sempre que possível, optar por alimentos produzidos localmente, uma vez que esses não sofrem, ou sofrem menos, as perdas do transporte e da degradação. Então, você comprar alimento produzido na sua própria cidade, por exemplo, procurar comprar o que está perto, para não precisar do transporte longo, porque se for o transporte longo, ele pode estragar dentro do caminhão, do lugar que ele é embalado. Só que assim, quanto mais perecível é o alimento, menos tempo ele vai poder ser transportado, em menos tempo, tá? Outra forma de evitar desperdício é optar por consumir punks, plantas alimentícias não convencionais, pois essas muitas vezes nascem naturalmente em casa ou nas proximidades, podendo ser colhidas na hora do uso ou pouco tempo antes, evitando também perdas de transporte a longa distância e degradação pelo armazenamento. Gente, isso aí são as hortas caseiras. A gente podia muito bem ter uma horta no fundo do nosso quintal ou penduradinho ali no nosso vaso, porque, gente, dá para plantar, mesmo que você não tenha espaço, você consegue plantar nos vasinhos. Os temperos, as hortaliças, tem coisas que nascem com muita facilidade, dá para a gente plantar. E a economia é muita. Sem contar que o meio ambiente agradece, né? Então, você também evita o desperdício de alimentos aprendendo a fazer receitas com cascas, raízes e sementes. É o aproveitamento de alimentos. Então, aí eu coloquei para vocês, ó, o que, que a gente pode, alguns dos itens que a gente pode usar. Olha lá, talos, salsa, brócolis, couve-flor, agrião, beterraba, espinafre. Sementes, abóbora, melão, jaca. Folhas, cenoura, beterraba, nabo, couve-flor, rabanete. Cascas, batata, banana, laranja, abóbora, melancia, melão. Flores, alcachofra, calêndula, hibisco. Aí seria é, os mais usados, né? Os que são mais aproveitados aí. Mas vai muito da criatividade de cada um. Aí, para vocês, eu coloquei uma receitinha com talos e folhas de brócolis e couve-flor. Olha, gente, delícia, é só vocês fazerem, olha lá. Os ingredientes: talos e folhas de couve-flor e brócolis, azeite de oliva, arroz e chimichurri. É assim que fala, deve ser. Modo de preparo: pique os talos em cubos e folhas em tiras. Refogue com azeite e temperos. Cozinhe o arroz. Depois de prontos, misture-os. Dica: refogue talos e folhas numa frigideira. Misture ao arroz após cozinhá-lo. Gente, deu água na boca. Que delícia que fica. Isso aí é o tempurá, que é maravilhoso, né? Que é mais saudável até. E aí se usa todos os legumes que você quiser usar, você pode usar no tempurá, que fica uma delícia. Tá bom? O planejamento das refeições com antecedência também pode ajudar. Assim, evita-se comprar em excesso ou deixar que alimentos estraguem por não serem utilizados. Gente, planejamento é tudo. O planejamento na indústria, na escola, na cidade, dentro da nossa casa, a gente tem que ter planejamento. A gente tem que saber que a gente vai comprar o produto lá no mercado e ele vai ser utilizado. A gente não vai esquecer ele na geladeira e estragar, porque eles estragam se você não fizer logo. Então, se você tiver um cardápio semanal, é um planejamento que você tem. Olha lá, o que você vai fazer na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E aí você tem uma listinha que você vai no mercado e você compra o que você precisa, tá? Olha lá, mercado, na padaria, na mercearia, olha lá, o que vai no carrinho, o que está no carrinho, padaria, sobremesa, mercearia, isso é um planejamento.
E todos nós devemos ter um planejamento. Se tiver planejamento, terá menos desperdício, com toda certeza, tá? Outra alternativa aliada a essas é compostar seus resíduos orgânicos. Assim, em vez de virar lixo e ocupar espaço em aterros e lixões, ele virá humus e servirá de insumo, inclusive para você doar ou começar a plantar localmente algum espaço compartilhado com vizinhos. A compostagem é um processo onde você vai colocando as cascas dos legumes que você usa na sua cozinha, misturado com areia, e aí mais tarde ele vai dar o humus. O humus é um fertilizante natural, tá? Que com o tempo vai aquela sobra, aquela casca, aquela folha, ela vai deteriorar e ela vai virar o fertilizante da terra que está ali com ela. Isso é uma saída, né? Bom, olha que bonitinho que fica. Existe já isso aí próprio para você comprar e não fica feio. Porque muita gente fala que compostagem dá mau cheiro. Claro que dá. Porque, na verdade, vai deteriorar, vai estragar, vai fermentar aquele vegetal que você colocou lá, aquela sobra que você colocou lá. Tá, mas já existe até, olha que bonito, já existe um recipiente próprio para fazer a compostagem e não tem cheiro nenhum, fica até bonito no seu quintal, tá bom? Aí, gente, já são os exercícios que vocês precisam fazer. Na verdade, são 10. São 10 enigmas que você vai procurar na tabela. Vocês têm aí no roteiro a tabela. Você vai lá, que nem batalha naval, né? T3. Você vai lá no T, na coluna 3, qual é a letrinha que está? E você vai montando os nomes que estão ali. É muito gostoso de fazer. É só parar e pensar, raciocinar e montar as respostas. Não vai ficar difícil. Olha lá a tabelinha. Vai lá, o primeiro, ó, T3. Vai lá o T na coluna 3, qual é a letrinha que está? C. R3. Vai lá no R, ó. V4. Então, vai lá no V, M. Depois, vai lá no K2. K2. Onde está o K aí? 2. É P. Depois, nós temos I4. I4. Ó. F3. F3. S. L5. L5. T. J8. J, vamos lá, 8. A. E H6. H6. Compostar. A resposta da primeira é compostar. E por aí vocês já tiraram a dica para fazer as outras 9. Tá bom? É isso aí. Bom estudo para vocês. Vai dar tudo certo. Beijo, até a próxima.